Olá, amado amigo. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Meu nome é Samuel Pansica e desde já eu quero agradecer a sua companhia. Não se esqueça de dar o seu like e também compartilhar com as pessoas que você ama, com seus amigos, com seus familiares, para que a palavra do Senhor Deus seja anunciada através desse vídeo. Se te perguntarem o que é mais importante, o nascimento, a morte ou a ressurreição do Senhor Jesus? Bom, todas essas fases do ministério de Jesus foram extremamente importantes para o cumprimento das profecias e também para que a sua obra fosse perfeita. Mas veja, quando Jesus estava na noite que ele foi traído, dando as últimas instruções aos discípulos, ele institui a nova aliança. E naquele momento que ele institui a nova aliança, ele fala do ápice da sua obra. Foi o maior feito para toda a humanidade. Ele fala que o sangue dele seria a nova aliança. Por isso, eu quero compartilhar com você um texto sagrado, que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Vai dizer assim o texto sagrado, observe. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E eu posso responder para você com toda a certeza. A morte do Senhor Jesus foi o ato mais importante da sua obra aqui na terra. Porque foi através da sua morte e do derramamento do seu sangue que ele reconciliou todas as coisas que estavam no céu com todas as coisas que estavam na terra. Veja, Jesus morreu por toda a humanidade, mas morreu também pelo seu povo, porque Caifás chegou a dizer aos principais dos escribas e sacerdotes antes da sentença de Jesus, na sexta-feira da sua paixão, ele disse que um homem deveria morrer por sua nação. Ele disse isso porque ele sabia que Jesus precisava morrer. Mas Jesus não veio só morrer pela humanidade e também não veio só morrer pelo seu povo. Ele veio morrer por aquele que creria no seu sangue. Ele veio morrer por aquele que o receberia como um Salvador. Por isso que esse texto está dizendo que ele fez reconciliação entre as coisas que estão no céu e as que estão na terra. Ele é o elo perfeito entre o que é divino e o que é humano. Por isso, nesta Páscoa, a centralidade da pessoa de Jesus que precisa ser celebrada é o seu sangue e também a sua cruz. No seu sangue, nós alcançamos o perdão e na sua cruz, nós recebemos libertação. Perdão por causa que nós pecamos, perdão porque precisamos estar com Deus. No sangue puro carmesim que Jesus derramou, ele faz a reconciliação entre o que está no céu com o que está na terra. Mas através da sua cruz, da cruz que ele foi crucificado, ele nos libertou da velha aliança e também do velho homem. Por isso que a cruz representa a morte do velho homem. Todo aquele que crê em Jesus tem agora o privilégio de andar em novidade de vida. Por isso que Paulo vai explicar que ele faz essa reconciliação. O sacrifício de Jesus representa expiação do pecado. E o que é expiação? Expiação no hebraico é cobrir e também expiar o pecado, ou seja, é necessário pagar penitência pelo pecado. E Jesus morreu pela penitência dos nossos pecados. E não somente isso,
Jesus também nos remiu através do seu sacrifício. Por isso, a importância da Páscoa. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que Jesus é a nossa Páscoa, porque ele já foi sacrificado. Ou seja, através da fé no sangue de Jesus Cristo, nós temos reconciliação, expiação e remissão dos pecados. Em Tito capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer que ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e nos purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Veja que Jesus, além dele expiar os nossos pecados, ele também nos remiu e nos reconciliou. Se você continuar lendo Colossenses capítulo 1, no capítulo 2, Paulo expõe o que Jesus fez de melhor na cruz. Ele, além de perdoar os nossos pecados, ele também tirou toda a legalidade do inimigo. Por isso, no capítulo 2 de Colossenses, no versículo 14, lá vai revelar o ápice da obra expiatória de Jesus. No momento da expiação, ele conseguiu 2 benefícios para o homem. Esse benefício perfeito está escrito assim no capítulo 2, versículo 14 de Colossenses. Havendo riscado a cédula, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Neste primeiro momento, Jesus, no momento em que ele está na cruz do Calvário, ele está tirando toda a culpa, todo o pecado que a própria ordenança do Pai condenava o homem. E não somente isto, no versículo 5, ele também promove o homem a uma outra vitória. E esta vitória é a maior de todos os tempos. Foi a maior batalha já travada no mundo espiritual, para que se reconciliasse o céu com a terra, o homem com Deus, esse elo perfeito. Jesus, na cruz do Calvário, travou essa batalha. Está escrito assim no versículo 15: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Veja que Jesus, nesse segundo momento, ele também tira toda a legalidade do inimigo contra o homem que crê no sangue dele. É por isso que a morte de Jesus é o ato mais importante do seu ministério. Porque sem a morte não haveria vida. Sem a morte não haveria paz. Sem a morte não haveria reconciliação. A morte é que traz a alegria do Senhor. É a morte de Cristo que nos faz ligação entre o homem e Deus. É a morte que é o elo eterno da salvação. A morte de Jesus revela a pureza do seu sangue. A pureza do seu sangue que nos purifica de todo pecado. Logo purificados, somos agora colocados como filhos. Ou seja, a morte de Jesus representa o que é mais perfeito em reconciliação e salvação. Por isso, nessa Páscoa, Jesus precisa ser a centralidade da nossa vida. Sem Jesus, a Páscoa não tem significado algum. É por isso que nós precisamos anunciar a morte de Jesus. Eu sei que o mundo ocidental tem os seus interesses econômicos e festivos, mas quem mais tem de se alegrar com essa data somos nós cristãos. Mas não só cristãos, salvos, reconciliados, sabendo que Jesus tirou toda a cédula que era contra nós, toda acusação, e também despojou todos os inimigos espirituais. Veja que ele despojou
os principados, potestades, triunfou sobre eles para nos dar a vitória. A Páscoa significa a vitória do homem contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo. A morte de Jesus representa tudo o que é de bom que o Evangelho pode proporcionar. Vitória, convicção, fé, perseverança, disciplina, continuidade, oração, devoção, entrega. A cruz de Cristo é a maior glória do crente. Por isso que o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo de número 6, versículo 14, ele vai dizer: longe de mim esteja de gloriar-me, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, a qual o mundo está morto para mim e eu morto para o mundo. Ou seja, a cruz de Cristo é a nossa maior glória. Podemos conquistar o que for, o que quisermos, alcançar todas as nossas realizações, mas a maior realização de um crente, de um salvo, é saber que a cruz de Cristo e a sua morte é a centralidade da passagem dele para a vida eterna. Se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo. Feliz Páscoa. Que Cristo inunde a sua vida, encha a sua vida de esperança através do seu sacrifício. Que é a maior vitória de quem crê no seu sangue e no seu sacrifício. Deus abençoe a sua vida. Paz em Jesus.